Gente, nós estamos aqui com a Ana Paula Belon Lima. A Ana Paula fez aqui o doutorado, fez mestrado na Unicamp em demografia, fez o doutorado em saúde coletiva, daí foi-se embora para o Canadá para fazer um pós-doc e está lá como pesquisadora associada na Universidade de Alberta, trabalhando em laboratório de análise, é laboratório, né? Não é departamento, né, Ana? É um centro de pesquisa. Um centro de pesquisa, e componente, para grande prazer nosso, do nosso projeto temático, e, aliás, Ana, tem um objetivo do temático que é seu, é da sua... um dos objetivos do temático é da sua responsabilidade, que é o Dia Expectativa de Vida, de análise da expectativa de vida, tá? Então, é um prazer ter você aqui e espero que no próximo ano e no outro, os nossos parceiros do exterior possam estar presencialmente aqui conosco também, né? Tá bom, então, a palavra é tua, Ana. Obrigada, Marilisa, pela introdução. Eu só queria falar uma coisa antes de eu dividir e compartilhar a minha apresentação com vocês, é que ligou ontem e hoje eles estão limpando aqui, então tem muito ruído, vocês vão escutar barulho de máquinas passando, é porque eles estão removendo a neve. Eu, infelizmente, coincidiu de ser no mesmo horário. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse evento, especialmente a Marilisa e a Margarete pelo convite, e é sempre bom voltar a casa, é um sentimento gostoso de poder discutir o nosso trabalho, ainda mais com uma equipe tão, com diferentes backgrounds. Eu achei esse evento muito único e rico nesse aspecto. Então, a Marilisa e a Margarete me convidaram para falar das desigualdades sociais na expectativa de vida, que é um trabalho que a gente desenvolveu juntas quando eu estava aí no centro, e a gente está estudando a possibilidade, então, também de seguir adiante com esse estudo. Então, na minha apresentação, eu vou falar rapidamente sobre os determinantes sociais de saúde, explicar o que é expectativa de vida, contar um pouco de alguns trabalhos que a gente fez sobre as desigualdades na expectativa de vida, explicar também o que é a expectativa de vida saudável, porque nós também desenvolvemos estudos sobre desigualdades na expectativa saudável. E eu acredito que a gente vai ter tempo, mas um dos tópicos que eu gostaria de comentar aqui, que a Margarete e a Marilisa sugeriram também, para que eu olhasse o inquérito e visse se teria outros tópicos, né, que a gente gostaria de explorar no futuro, e um dos tópicos, então, é sobre o ambiente físico, social e os comportamentos de saúde, que é um tópico que eu tenho trabalhado aqui no centro de pesquisa no qual eu trabalho. Então, sobre os determinantes sociais de saúde. Toda vez que eu sou convidada para fazer alguma apresentação aqui, eu gosto de trazer fotos como essas, que eu acho que ilustram bem, acho que uma foto, como fala aqui, is worth 1,000 words. A gente usa uma foto e ela traduz de imediato o que a gente quer dizer. E fotos como essas ajudam, para mim, não só assim, a explicar a magnitude das desigualdades sociais que a gente encontra na sociedade brasileira, mas explicar o porquê que pesquisadores brasileiros são tão interessados nesse tópico. E também reforça a ideia de como é impossível para qualquer cidadão brasileiro ficar indiferente às desigualdades sociais, que isso faz parte de onde a gente cresce, né? E não é só a questão de pobreza, né, que a gente pensa da renda absoluta, mas também a questão da desigualdade, né, da renda relativa, e o que isso significa em termos
em termos para a sua saúde mental, quanto isso afeta o seu nível de estresse, isso vai ter um impacto grande no seu sistema metabólico e vai criar ainda mais problemas de saúde. E eu acho que, sendo formado em ciências sociais e a gente, enquanto profissionais na área de saúde pública, é o nosso dever de trazer sempre essas desigualdades sociais, estudar essas desigualdades sociais e compartilhar esses resultados para lembrar a população por que diferenças injustas no estado de saúde precisam ser monitoradas e precisam também de uma resposta política para enfrentamento. E para não correr o risco que eu acho que a gente corre no Brasil, que a gente, como eu estava dizendo, a gente cresce nesse contexto e acaba se esquecendo, acaba virando um pano de fundo, um background, que a gente não percebe o quão gritantes são essas desigualdades. E eu acho que essa figura, eu tenho certeza que vocês já viram, né, que mostra que tem essa frase aqui embaixo que diz: "Are you so indifferent that you didn't even notice that picture is upside down?" E eu acho que isso só reflete para a gente o quão importante que é nós, enquanto profissionais nessa área, de trazer à tona as desigualdades sociais. Então, o que são, o que é o nosso papel? Então, é de olhar esses determinantes sociais, principalmente a gente que está vinculado à área de medicina. A gente vê muitos estudos, né, focando na questão dos fatores de riscos e dos comportamentos, e acaba se esquecendo do big picture, de todos os fatores que moldam os fatores de risco e que têm impacto nos comportamentos de saúde. E então a gente sempre tem que lembrar que o nosso papel é olhar essas causas sociais das doenças, né, as causas das causas. Muitas das intervenções, infelizmente, que a gente vê, e não só na área de comportamentos de saúde, elas têm esse approach mais individualistic, top-down, prescriptive, algumas vezes paternalistic, e completamente assim, ignorando esse contexto maior. E são intervenções que são custosas, que não são sustentáveis e são não efetivas, né? Porque elas têm um short-term impact, porque elas não vão direto à causa da causa. E esse slide, acho que resume bem esse ponto, né? Porque o que a gente vê, por exemplo, quando a gente tem esse approach mais médico-clínico, a gente tende a fazer pesquisas no qual a gente reforça prescrições como essa que o médico dá ao paciente no consultório, né? Don't smoke, if you can, stop. If you can't, cut down. Stay on a balanced diet with plenty of fruits and vegetables. Make sure you stay physically active and exercise at least 3 times a week. O que o médico não diz, e que daí é o nosso papel enquanto profissionais dessa área, é olhar esse impacto maior, né? Como que molda os seus comportamentos de saúde. Então, isso aqui é só uma brincadeira, né? Mas que reflete bem a questão dos determinantes sociais, que seria: don't be poor. If you can, stop. If you can't, try not to be poor for long. Live near good supermarkets and affordable fresh produce stores. Live in a safe neighborhood with parks and green space nearby. E etc. E são esses aspectos que a gente tem que sempre lembrar quando está fazendo esses estudos. E que, felizmente, eu fui treinada com a Marilisa a sempre pensar ver os nossos resultados e ampliar e entender como que isso está conectado com uma estrutura maior. Como vocês bem sabem, tem vários frameworks que ajudam a nos lembrar, sempre olhar o big picture, o que afeta os fatores individuais de estilos de vida, não só características também hereditárias, ou sexo e idade, mas olhar a questão a educação, do ambiente de trabalho, etc. Esse é um outro framework, né, que é desenvolvido pela WHO,
no qual a gente procura sempre ver como que outros, que nos ajuda a visualizar como que contextos socioeconômicos, políticos, eles afetam, tem essa implicação através de uma cascata de determinantes que afeta a saúde e a equidade em saúde. Então, a nossa profissão mesmo a gente desenvolveu uma pesquisa que tem esse cunho, né, dessa agenda social, econômica e política, em que a gente mostre as causas das causas, e que faça sempre a interpretação dos nossos resultados à luz dessa discussão, dessa perspectiva. E como que a gente mede, então, as desigualdades sociais? É sempre, a gente olha os determinantes sociais de saúde, a gente vai olhar e mensurar e monitorar as desigualdades de saúde. E essa mensuração, ela tem que ser traduzida também depois na disseminação desses resultados, com a esperança de que sejam, que os tomadores de decisões, eles utilizem esses dados para transformar a sociedade de uma maneira mais positiva e reduzir as desigualdades sociais. E eu acho, e nesse aspecto eu queria dizer que o centro, o CCS, é um laboratório super rico nessa experiência. Eu, que fui convidada a fazer parte em 2006, 2007, eu vejo o centro, e toda vez que eu tenho que falar da minha experiência profissional aí no Brasil, eu sempre trago um slide como esse, porque ajuda a ver o quanto que isso molda, né, a formação das pessoas que passam pelo centro, que é liderado pela professora Marilisa, no quesito de que o centro, ele acaba checking all the boxes necessários para a gente, porque não só monitora as desigualdades sociais, mas também tem esse vínculo com os tomadores de decisões. Tem essa Community University Partnership, que o grupo não só faz a pesquisa para informar os serviços de saúde, mas faz pesquisas com profissionais de saúde, com os serviços de saúde. E isso só enriquece e aumenta a possibilidade desses dados serem úteis e utilizáveis. Também eu acho que tem um trabalho muito cuidadoso na questão do knowledge translation, sempre um trabalho de formatar as mensagens de acordo com as audiências. Quantas vezes eu vi a Marilisa trabalhando com jornalistas de Campinas, garantindo que eles tinham entendido exatamente o que os boletins de mortalidade estavam ali para dizer. E eu acho que não é um trabalho do centro, mas que a gente vê tantos outros professores tomando cuidado. O que a gente não pode fazer é desenvolver nossas pesquisas e arquivar, porque a gente não faz pesquisa só para os nossos peers na academia, mas também com o nosso trabalho tem uma agenda social, política e econômica, que tem que ter essa divulgação maior. Então, como vocês sabem, o boletim de mortalidade é um dos produtos do CCAS, e eu fui muito sortuda de fazer parte desse grupo, trabalhando ao lado de profissionais que estavam vinculados à prefeitura, de Campinas, aos profissionais de saúde, em que a gente monitora as desigualdades de mortalidade usando diferentes indicadores. E um desses trabalhos que a gente fez, a gente acabou convertendo depois numa publicação, em que a gente mostra, por exemplo, aqui, que, como vocês devem saber, o município de Campinas, ele é dividido em áreas de abrangência de serviços de saúde, e esses são estratificados de acordo com condições de vida, com base em renda e escolaridade. E a gente calculou, então, as taxas de mortalidade para esses 3 estratos socioeconômicos, e o que a gente vê, por exemplo, é que, por exemplo, se os homens que nasceram em áreas mais empobrecidas no município, as taxas de mortalidade deles por homicídios chegava a ser quase mais que 2 vezes maior do que os homens nascidos nas áreas mais ricas do município. E tendo eu feito meu mestrado em demografia, a Marilisa, então, me sugeriu a estudar a questão da expectativa de vida
e trazer isso também para o boletim, e acabou também virando parte do meu doutorado. Então, o que é a expectativa de vida? Ela é uma estimativa que resume, né, o número médio do número de anos que se espera viver ao longo, seja ao nascer ou em idades exatas. Então, a gente tem expectativa de vida, por exemplo, aos 60 anos, aos 25 anos, e esse é um número médio. É um indicador resumo e muito, que ajuda a analisar as condições de vida, né, ele reflete as condições de vida da população, e uma das principais características da expectativa de vida é que ela resume, ela ajuda a traduzir o padrão de mortalidade, né, qual que é a mortalidade geral da população, em vez de a gente analisar taxas específicas, por exemplo. Como a gente calcula a expectativa de vida, a gente usa uma tábua de vida, ou tábua de mortalidade, e aqui é um exemplo, por exemplo, do método utilizado nesse cálculo. E, obviamente, fazendo parte do CCAS, sendo aluna de doutorado da Marilisa, é óbvio que a gente olhou nas desigualdades, na expectativa de vida. Um dos trabalhos que a gente fez, então, foi avaliar o crescimento da expectativa de vida e entender quais causas de morte mais contribuíam para o crescimento da expectativa de vida num determinado período. E, obviamente, a gente olhou para os sexos em separado. Então, por exemplo, a gente aplica um método desenvolvido por um demógrafo chamado Pollard, que basicamente, então, é um método de composição, que ajuda a entender qual grupo teve um impacto positivo no crescimento. Se a gente olha, por exemplo, aqui nesse grupo dos homens, entre 91 e 2000, o que mais contribuiu para o aumento da expectativa de vida, que foi em torno de 2 anos na época, 1,3 anos foi devido à queda da mortalidade por doenças do aparelho circulatório. Isso, então, responde a 66% do crescimento. No entanto, na época, as causas externas, a mortalidade por causas externas, estavam tão altas que elas tiveram um impacto negativo nesse crescimento. Felizmente, no período posterior, entre 2000 e 2005, a gente viu que boa parte do crescimento, né, teve um crescimento acelerado de 3,3 anos, em um período muito curto de 5 anos, e quase 70% do crescimento se deveu à redução drástica das causas externas na época. E as doenças do aparelho circulatório, então, continuaram tendo um impacto positivo, mas as causas externas teve um maior impacto. Entre as mulheres, a gente vê aqui que foram a queda das doenças do aparelho circulatório que contribuíram com maior impacto, e no período posterior, entre 2000 e 2005, a gente vê que as neoplasias, o aumento da mortalidade por câncer, ela começa a exercer um impacto negativo no crescimento da expectativa de vida. Um outro estudo que a gente fez foi, então, usando aquelas mesmas áreas de abrangência de serviços de saúde em Campinas, e a gente calculou a população, o município de Campinas foi estratificado em 3 clusters, com base nos indicadores de condições de vida, e a gente calculou a expectativa de vida para cada um desses 3 estratos. E o que mostra aqui é que entre 2000, se a gente olha no ano 2000, a expectativa de vida, a diferença de quem nasceu numa região mais empobrecida, comparado com aquele que reside na área mais rica, chega a ser de 7 anos, uma diferença gritante num único município. Felizmente, a gente vê depois, no período posterior, que se a gente compara 2000 e 2005, teve um crescimento grande da expectativa de vida nesse período, e que foi justamente no grupo de menor escolaridade, nas áreas com menor escolaridade e renda. E isso, então, levou a uma redução da diferença
entre o extrato rico e o extrato pobre, que chegou a diferença inicial era de 7, reduziu para 4. E uma coisa que eu queria dizer aqui, Marilisa, é que eu assisti uma apresentação uma vez com o professor Michael Marmot, e ele estava dizendo sobre que ele apresentou dados similares a esse, mas com a população local, porque ele estava interessado em olhar esses grassroots movements, entender, ajudar a população local que estava sendo afetada por essas desigualdades, a elas encontrarem soluções. Então, a criarem juntos, a pensarem juntos em soluções para esse problema, como enfrentar esse problema. E um residente da área pobre, que vendo que esperaria que ele fosse viver menos anos do que uma outra vizinhança, levantou e disse que a solução fácil para ele era muito simples, era todo mundo que morava na área pobre migrar para a área rica. E o problema da desigualdade na expectativa de vida, então, teria sido solucionado. Enquanto eu estava fazendo meu doutorado, a gente se deparou com um novo indicador que se chama a expectativa de vida saudável. E a gente foi também, a gente foi contemplado depois com uma oportunidade de fazer, de ir para a França e aprender com os pesquisadores que desenvolveram esse indicador de expectativa de vida saudável. E é interessante porque é um indicador recente e pouco utilizado, mas que é muito poderoso na tradução das desigualdades de saúde. E por que a gente se interessa, então, pela expectativa de vida saudável? Primeiro, porque o aumento na expectativa... Pensa-se se o aumento na expectativa de vida vai levar a uma deterioração das condições de saúde, ou se as pessoas vão viver em má saúde. E eu acho que o que a WHO diz aqui ajuda a entender o porquê que esse indicador é tão importante, né? Que increased longevity without quality of life is an empty price. Health expectancy is more important than life expectancy. E com isso a gente, junto com a Margareta, a gente começou a pesquisar esse indicador. Esse indicador nada mais é que a combinação, então, dos dados de mortalidade e morbidade num único indicador. E ele ajuda esqueci qual que é a palavra equivalente em português, mas summarizes the length of healthy life. É um indicador sintético que mede, então, a expectativa de vida num determinado estado de saúde. A gente divide a expectativa de vida em 2 grupos, uma expectativa de vida saudável e não saudável. E se a gente mede isso, a expectativa saudável, ao longo do tempo, a gente consegue entender melhor se os anos de vida adicionados na expectativa de vida vão ser vividos em boa ou em má saúde. Então, a gente tem, de novo, né, a tábua de vida, que vocês viram no slide anterior, e a gente adiciona essas outras colunas à tábua de vida para a gente calcular a expectativa de vida saudável. E isso é feito através desse método de Sullivan. E nosso estudo, então, foi olhar as desigualdades sociais, as desigualdades na expectativa de vida. Um dos estudos que a gente publicou foi a questão das desigualdades, né, de sexo na expectativa de vida saudável na população idosa. E a razão para esse estudo foi porque a gente sabe que há um excesso de mortalidade masculina, principalmente devido aos acidentes e violência. As mulheres têm uma vantagem na expectativa de vida, mas isso não significa que as mulheres estejam vivendo mais saudavelmente que os homens. Na verdade, os estudos de prevalência mostram o contrário, que existe um excesso de morbidade entre as mulheres. Basicamente, as mulheres têm vantagem de saúde, mas uma desvantagem na mortalidade. Isso é conhecido na área de estudos de gênero e de diferenças de sexo como Male-Female Health Survival Paradox,
que basicamente é homens morrem e mulheres sofrem. Então, a gente quer entender como isso se traduz na expectativa de vida. E nada melhor do que utilizar esse indicador. Então, a gente também sabia na literatura que as mulheres elas vão viver mais, e dependendo do indicador de saúde, elas podem viver com melhor saúde ou em pior estado de saúde. Então, a gente selecionou esses 4 indicadores: a autoavaliação de saúde, limitações globais, que era o participante ter respondido pelo menos uma das limitações que a gente incluiu no estudo, limitações leves e moderadas, e as severas, que seriam relacionadas mais à autonomia da pessoa, se ela consegue tomar banho sozinha, se alimentar sozinha, por exemplo. O que a gente vê aqui, então, no Self-Rated Health, é que as mulheres, elas vão viver com melhor estado, com melhor autoavaliação de saúde que os homens, e essas diferenças, elas são significativas. Se a gente olha para o Global Limitations, a gente vê que, na verdade, as mulheres, elas vão viver mais anos que os homens com limitações globais. E essas diferenças também são significativas. Em que relação às limitações leves e moderadas, a gente olha que tem o mesmo padrão, novamente, que as mulheres, elas vão viver mais anos com limitações leves e moderadas que os homens, sendo essas diferenças significativas, mas em relação à questão das limitações severas, elas vivem mais anos saudáveis, sem limitações severas, mas quando elas têm limitações severas, elas também vão viver mais anos com limitações severas do que os homens, sendo essas diferenças, novamente, entre homens e mulheres, significativas. Daí, um próximo trabalho, um desdobramento, né, teve um spin-off project desse estudo, foi que a Margarete, como expert na área da felicidade, ela sugeriu, por que não, então, fazer a expectativa de vida feliz. E utilizar esse indicador que tem sido recentemente explorado na literatura. Então, a gente estimou a expectativa de vida feliz para homens e mulheres, e depois a gente estratificou ainda essa expectativa de vida feliz de acordo com a presença de limitações funcionais. E aqui são alguns dos resultados que eu vou apresentar para vocês nesse estudo que a Margarete liderou o esturo. Como a gente vê aqui, a expectativa de vida ela é maior entre as mulheres comparado aos homens, e essas diferenças são significativas. E quando a gente olha na expectativa de vida feliz, a gente vê também que as mulheres, elas vão viver mais anos felizes que os homens, e essas diferenças são significativas até o grupo de 70 anos a 74. Aqui, mas aí quando a gente olha na distribuição proporcional, a gente vê, na verdade, o contrário, né? Que os homens vão viver proporcionalmente mais anos felizes do que as mulheres. Nessa tabela, a gente estratificou, então, a questão da expectativa de vida feliz de acordo com a presença ou ausência de limitações. E o que a gente vê nesse primeiro quadrado é que as mulheres, elas vão viver mais anos sem limitações que os homens, e tem, obviamente, né, a gente espera uma redução com o avanço da idade, mas ainda assim superior aos homens. Nesse próximo, a gente vê que, se a gente avalia só o grupo, né, com limitações, a gente vê que já não existem mais diferenças de sexo em relação à expectativa de vida entre aqueles que já têm algum tipo de limitação. Se a gente compara agora, então, homens sem limitação, com limitações, mulheres sem limitações, com limitações, a gente vê que as diferenças são significativas, né, em relação à expectativa
de vida feliz, que aqueles que não têm nenhum tipo de limitação, sejam homens, sejam mulheres, eles são mais felizes, têm uma expectativa de felicidade, expectativa de vida feliz, maior do que aqueles que já sofrem algum tipo de limitação. E isso né, mostra, então, o quão importante, qual é o impacto substancial dessas limitações na felicidade, na expectativa de vida feliz de homens e mulheres idosos. Aqui, finalmente, esse é o último slide dessa apresentação. Desse artigo, mostra, então, a questão da proporção, né, que existe uma redução, se a gente olha a caixa, né, com limitações, seja em homens ou mulheres, a gente vê que tem uma tendência de redução com o avançar da idade. A gente não observa o mesmo padrão na questão dos sem limitações, mas com limitações, à medida que a idade avança, a expectativa diminui-se, diminui-se a expectativa de vida feliz. E isso só mostra, então, né, a necessidade para políticas públicas que proporcionem, que garantam que os idosos envelheçam com saúde e sem limitações, para que isso não impacte na questão de autonomia e de independência dos idosos, para não causar um impacto negativo na expectativa de vida feliz. E, com isso, eu queria dizer que estava conversando com a Margarete numa outra oportunidade e a gente estava discutindo, né, o quão rico esse indicador é para mensurar o estado de saúde, e que esse indicador ele é muito flexível, ele pode ser usado para qualquer tipo de indicador. Quando a gente tem a tábua de vida construída e aplicado o método de Sullivan, a gente pode plotar em qualquer tipo de indicador, pode ser a felicidade, pode ser capacidade funcional, ou solidão, como a Margarete também já sugeriu, que já está na fila para um dos trabalhos para a gente desenvolver, mas existe a possibilidade, então, de colaboração com qualquer outro tipo de indicador de saúde que o grupo queira explorar. Uma outra coisa que a Marilisa e a Margarete a gente vem conversando, que a gente vai estudar a possibilidade de fazer, é fazer uma análise de tendência da expectativa de vida saudável, porque a gente tem indicadores para os anos 2000, 2008 e 2014, então isso pode ser também explorado novamente, como uma análise de tendência. Deixa eu ver como que eu estou de tempo. A última coisa que eu queria dizer aqui, então, agradecendo novamente a Margarete e a Marilisa por sugerirem para olhar também no inquérito e pensar no futuro, o que a gente pode desenvolver em termos de parcerias. Uma das áreas de interesse que eu tenho é a área de ambiente físico, social e comportamentos de saúde, e que é um tópico bastante explorado aqui no país, que a gente olha mais como o ambiente, né, afeta, molda a sua saúde, como que ele vai criar e reproduzir as desigualdades sociais em saúde. Então, não é só olhar a área como área de residência, como um aglomerado de indicadores de condições de vida, né, um fator mais de composição, mas seria mais contextual, vendo o que o ambiente tem e como isso vai afetar a sua saúde. Então, não é apenas quem você é ou o que você tem, mas é também onde você mora vai ter um impacto para a sua saúde. E isso ajuda a entender também a cadeia da questão dos determinantes sociais de saúde, né? Porque a gente pode olhar, né, a classe social, predizendo, linkado com a questão da educação, com a questão da ocupação, renda e acesso a bens, mas isso também, dependendo da sua classe social, ela vai determinar onde você mora. E pessoas com características similares, e elas vão ter totalmente diferentes status de saúde, dependendo do lugar onde ela mora. E obviamente, pessoas que são mais pobres, elas vão ser afetadas mais, tem um impacto maior,
do ambiente onde elas nascem, crescem, brincam, trabalham, porque esse ambiente é mais empobrecido e vai ter menos oportunidades para elas de se desenvolverem e de gozar das mesmas condições de saúde. E eu gosto muito dessa frase dessa autora, que ela diz que talvez não seja possível transformar cada um em middle class, mas talvez seja possível, então, dar um upgrade na questão ambiental das pessoas que vivem nas áreas mais pobres, no sentido de facilitar a adoção de comportamentos saudáveis, ou melhorar, seja mais, promoverem a saúde. Tem inúmeros modelos, como vocês devem saber também, de modelos socioecológicos, que são esses outros frameworks analisando os inúmeros fatores, e esse é meu último slide. Esse eu queria ilustrar, né, um dos trabalhos que a gente desenvolveu aqui, que é um trabalho de natureza qualitativa, mas é como que a gente vê o ambiente influenciando as habilidades das pessoas de adotarem e de manterem uma dieta saudável. E como todos esses outros fatores que foram discutidos pelos participantes, afetam, moldam as habilidades dela de adotarem uma dieta saudável, por exemplo, a exposição à publicidade, ou a disponibilidade e o fácil acesso aos food outlets, então, e outros fatores. E olhando o questionário do Isa Campo, eu acho que existe muita possibilidade também de explorar isso e de trabalhar isso, seja no ambiente mais teórico, mas também empírico. E eu acho que, para voltar aos slides iniciais, nosso papel enquanto profissional na área, enquanto pesquisador, a gente tem que lembrar aos tomadores de decisões que saúde é um direito humano, e a gente, enquanto profissional e trabalhando ao lado de tomadores de decisões, a gente tem que garantir que eles façam e que a gente faça alguma coisa, façamos mais e façamos melhor. Com isso eu encerro a apresentação. Obrigada. Você não está ouvindo, viu, Ana Paula? Mas tá palma, está todo mundo batendo palma, viu? Obrigada. Olha, muito legal a sua apresentação. Eu acho que foi, assim, um passeio também em relação a algumas análises que a gente fez em Campinas, não é isso? E acho que é muito bom para inspirar o pessoal em relação a retomar, né? A contar com a sua colaboração, com a sua parceria, para desenvolver esses trabalhos numa nova realidade que nós temos nesse país, né? Já temos aí alguns anos do impeachment, né, de 2016, então nós temos aí impactos que vão aparecer certamente na mortalidade, na expectativa de vida, e também nós temos os dados do último inquérito, que eles não foram ainda utilizados nessa perspectiva, e temos o próximo inquérito que nós vamos realizar. Então, eu acho que esses estudos vão também despertar em relação à necessidade de algumas questões, alguns indicadores, que vai valer a pena eles estarem presentes no nosso próximo inquérito também. E acho que vai ser legal também, porque tem um grupo que está trabalhando com a mortalidade em São Paulo. E os dados de São Paulo, a gente tem lá também 3 inquéritos do ISA Capital, né? 2003, 2008, tem 2015, e a informação do inquérito não foi utilizada para combinar com a mortalidade ainda e gerar dados de expectativa de vida saudável, indicadores nessa linha. Então, acho que pode inspirar também esse grupo que está trabalhando com mortalidade a ampliar, além da mortalidade, trabalhar também com expectativa de vida. Muito obrigada, Ana.